situação da América Latina e Caribe, né? Então, a situação demográfica na América Latina e Caribe mostra uma região que está envelhecendo aceleradamente. Tá? Em 1950, havia na região 10 milhões de pessoas idosas. Ao finalizar o século, encontramos com 40 milhões. E se espera para 2050 em torno de 96 milhões. Envelhecimento incipiente, né? Podemos observar de 5 a 7%, Bolívia, Guatemala e Paraguai. Envelhecimento moderado de 7 a 8%, México, Peru e Costa Rica. O moderado avançado, Brasil e Chile. O avançado, só um pouquinho. O avançado, Argentina, Uruguai e Cuba, mais de 10%. Só que a nossa população hoje de idosos já está 21 milhões. A população do Chile total é 16 milhões. Então, a nossa população idosa é muito maior do que a população do Chile. A população da Argentina é 40 milhões. A nossa população de idosos é metade da população da Argentina. Né? Então, aqui vocês podem observar como é que está, né? A Europa, 21%, Oceania, 14%, Ásia, América Latina, 9,1%. Então, acima de 7%, nós já podemos considerar que é um país, é uma região já em processo de envelhecimento. Bem, gente, agora chegamos ao Brasil, né? Então, sabemos que a Constituição Federal foi uma grande conquista. Hoje, inclusive, chamamos também Constituição Cidadã, que foi todo um processo de abertura, foi quando começou a se discutir a questão dos conselhos. O artigo 203 e 204 garante o sistema de proteção, né, às pessoas idosas, de acordo com as prerrogativas internacionais. O próximo. Tá? A assistência foi inserida na Constituição e a assistência social reconhecida como política pública, né, que antes não era reconhecida. Tá? E na LOAS vem regulamentando os artigos 203 e 204 da nossa Constituição Federal, que a LOAS, todos devem saber, a Lei Orgânica da Assistência Social. Tá? Então, a Lei Orgânica da Assistência Social é uma política social destinada a atender às necessidades básicas dos indivíduos, traduzida em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e às pessoas portadoras de deficiência. Só que, com o sistema SUAS, né, que o sistema SUAS é resultado das conferências de assistência social, né, foi implantado, então, o Ministério do Desenvolvimento Social, que coordenava a Política Nacional do Idoso, houve um acordo entre o Ministério do Desenvolvimento Social, porque agora eles não estão mais trabalhando por segmento, e sim a família. Né? E, com isso, a coordenação passou para a Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Só que isto não está legalmente oficializado. Por quê? Foi encaminhado um processo da Secretaria Especial de Direitos Humanos para a Presidência da República para sair como decreto. Só que a lei é maior do que o decreto. Então, o decreto não pode, né, tem que ser todo um processo, a tramitação pelo Congresso para que realmente se oficialize. Porque na assistência social, todos pensam, parece, a política é para pobre. E não é. A política é para todos, independente da renda, raça, cor. Né? E, com isso, o que estava acontecendo? A Secretaria de Assistência Social, o MDS, quer dizer, os recursos que repassavam, são aqueles recursos que vêm desde a extinta LBA. O per capita para as instituições de longa permanência, para o centro de convivência, centro-dia que é insignificante, e atendimento domiciliar também, que são insignificantes os recursos. Né? Só que deveriam também, de acordo com a lei orgânica, e com a nossa Constituição, estar benefícios, programas e projetos. Só que os benefícios são benefícios constitucionais, como o BPC, está garantido. Agora, os programas e os projetos. Nós sabemos que as instituições de longa permanência, em 2001, aconteceu a Caravana dos Asilos. Inclusive, Curitiba e Londrina foram 2 cidades visitadas. Né? Então, sabemos o caos que estão a maioria das instituições. Pela primeira vez, foi realizado pelo Brasil um convênio da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos e do IPEA sobre o perfil das instituições de longa permanência e dos usuários. Inclusive está no site do IPEA esta pesquisa. Vocês podem acessar, que vão ter acesso, ou então solicitar a publicação à Secretaria Especial de Direitos Humanos. Então, realmente, observamos que as instituições precisam ser humanizadas. Os recursos humanos, eu inclusive até, Padre José, eu gostaria até de pegar esta parte aqui que o senhor colocou, né, que estão aqui os 8 jeitos de assegurar e promover a vida da pessoa idosa, garantir e ampliar ações específicas. As ações estão todas em leis. Agora, se nós não tivermos recursos, nós não vamos assegurar nada. Em âmbito municipal, em âmbito estadual, em âmbito federal. Se vocês fizerem o levantamento, quanto de recursos foram disponibilizados para implementação da Política Nacional do Idoso? Agora que o MDS, ele tem os recursos de transferência de renda, Bolsa Família, né? Então isso é um recurso à parte. Mas, se pegar só os recursos dos programas, projetos e BPC, 80% dos recursos BPC. E programas e projetos. E se nós não nos organizarmos no âmbito das 3 esferas de governo, não vamos conseguir nunca efetivar essa política. Garantir atenção geriátrica, gerontológica, prioritária aos cuidados paliativos para a pessoa idosa. Nós sabemos quantas pessoas idosas morrem nas instituições de longa permanência, em seus lares, e estão em fase terminal e não têm aquele atendimento que deveriam ter, aquele atendimento humanizado na hora da morte, né? Porque viver dignamente e morrer dignamente. Tá? Enfrentamento aos maus tratos. Tem um plano da violência. Foram feitos convênios para implantação de 20 centros de violência, né? Só 16 que existem hoje. Por quê? Porque estes centros, quando eles foram implantados, estes centros foram recursos de uma emenda parlamentar de âmbito nacional que foi articulado com o senador Paulo Paim, que é uma pessoa que realmente está aí na luta. Na época se conseguiu 4 milhões, então se implantaram, foram realizados esses convênios. Agora tem estados que ainda estão na fase, há mais de 2 anos também, a dificuldade dos estados de implantar. Os recursos vieram, mas a ação ainda não foi efetivada. Inclusive Curitiba foi um estado contemplado. Já está funcionando, Padre Júnior? Quer dizer, praticamente 2 anos os recursos no estado e não foi implantado ainda o centro da violência. E foram também, como já falei para vocês, o Observatório Nacional. Rever reajuste de aposentadorias e pensões. É uma grande luta do fator previdenciário, né? Que o presidente até falou que, se for aprovado, ele não vai sancionar, porque o impacto vai ser grande. Agora, nós sabemos, tem grandes fundos de pensões, como a Previ, estão o tempo todo investindo. Se saiu na época, né, que a presidência de Juscelino Kubitschek, saiu recurso para a Transamazônica, para a Ponte Rio-Niterói, por que não lutar para esse recurso voltar? Com os pedágios, tudo, né? Deveria voltar. Né? O pré-sal, tudo. Então, uma forma. Agora, se nós não nos organizarmos melhor, nesse sentido, não vamos conseguir. Tá? Qualificar as ELPIs. Foi feito isso há 2 anos, né? Apenas 5, eu acho que 5 estados só que aconteceu a capacitação do que diz respeito às ELPIs. Só que isso é muito pouco, muito.